Bom, começamos? começamos. Eu sou o Matheus, estou aqui nesse lugar de anfitrião. É muito confortável para mim, que sou um pouco tímido. Vocês escutam bem? Sim. Sim, Matheus, tá tudo ótimo. Tô escutando Que bem. massa, que massa. Eu gostaria, Sim. então, que vocês se sentissem bem-vindos nessa reunião que marca a abertura das atividades da escola este ano. Para o público, né? Porque a gente vem trabalhando internamente. A Elba já fazia um trabalho assim antes. Todo era o último sábado de todo mês. E uma atividade que ganhou um apelido de café da escola. Inclusive, foi até por aí que eu cheguei à escola. É uma boa porta de entrada, a propósito. Este ano pareceu oportuno a gente rebatizar essa atividade. Ela se chama hoje Diálogos Psicanalíticos. E aí vai começar com esse diálogo de Gustavo, que Isabel vai ler. Isabel é psicanalista, quem não conhece, né? Precisa dessas informações. Isabel é psicanalista da escola. E eu passo a palavra a ela agora. Bom, é assim como o Matheus falou, e quando estávamos organizando o calendário desse ano, surgiu a ideia de abrir as atividades com um texto de Gustavo. Gustavo tem inúmeros trabalhos, inúmeros. Posso dizer que mais de 90%, bem mais, ou quase, não vou dizer a totalidade, porque não existe, mas estão publicados em diversas revistas, estão publicados. Alguns, muitos, aliás, ele reuniu em um livro, que está todo pronto, mas está em espanhol, que se chama Uno, e algumas diferenças na clínica. Ele tem 3 seções, uma é de clínica, uma é de diferenças institucionais, e tem uma outra seção que eu não lembro agora. Não estão esses diálogos, ele não colocou. Como Litsa lembrou aí, são 4 diálogos. A escola lacaniana participa como convocante desde 1986, da primeira reunião lacano-americana, participa como convocante. E Gustavo sempre apresentou trabalhos nessas reuniões. E a certa altura, penso eu, aqui eu vou dizer por minha conta, que para ele próprio se divertir um pouco, ele passou a apresentar alguns trabalhos na forma desses diálogos. Ele criou um personagem que se chama Finareto, ele vai explicar aqui. Na realidade, Finareta era a mãe de Sócrates, que era parteira. E ele cria esse personagem que conversa com ele, Gustavo, que se chama Finareto. E eu vou começar. Eu estou com um texto aqui desse diálogo que está publicado em português, não sei onde saiu. Quando eu estava lendo, me pareceu que a tradução era dele, porque tem algumas portunholadas, e eu vou ler assim mesmo, eu não modifiquei. Esse texto é escrito em dezembro, 1º de dezembro de 92. Era a época de Collor de Mello. Daí algumas referências que vocês vão ver no início do texto. Ele começa assim: eu ia caminhando, pensando e conversando pela praia com meu amigo Finareto, também psicanalista. O dia era claro, o céu muito azul, o sol dourado, brilhante, alegre. Atrás de uns coqueiros, uma pequena nuvem, quase redonda, permanecia quieta, talvez aguardando um vento algo mais forte que a suave brisa que,
embaixo nos acariciava com insistência. Era uma brisa esburacada, atravessada pelos fios de muitos sons, murmúrios, gritos, palavras, zoadas misturadas numa contiguidade e continuidade desordenada. Ninguém sabia, por exemplo, onde terminava o som arrítmico das ondas batendo na areia e onde começavam a tecer-se as vozes, mas, certamente, em algum lugar teria que haver alguma diferença. E, aliás, por onde começar a procurá-la? A partir das ondas para as vozes ou a partir das vozes para as ondas? Me dei conta do óbvio. O fato de fazer-me a pergunta me deu a resposta, já que foi feita com a minha voz, esse daimon que ia nomeando o som das ondas, as palavras das vozes, a forma das coisas e as cores. Assim que, como dizia, ia pensando essas miudezas e também conversando às vezes com o Finarito. De repente, de tanto pensar em formas, cores, sons, me ocorreu dizer-lhe: como será tomar banho nas cascatas da casa da Dinda? Como será? Em que sentido? Me respondeu o Finarito com outra pergunta. Um banho de límpida, transparente, fluida corrente, ondulante e vibrante transgressão. E não seria um banho de água, senão de transgressão? É. Portanto, as cascatas não são imprescindíveis. Portanto, as cascatas não são imprescindíveis. Poderiam ser substituídas por outros objetos? Devo reconhecer, assenti. Podemos dizer, então, que seria um banho simbólico? Estava para responder que sim, mas me dei conta que ficava um resto, por mais que sejam simbolicamente equivalentes a uma corrida em jet ski ou em um Fiat Elba, não são a mesma coisa que um banho em uma cascata. É um fato, é real. É um fato da realidade ou um fato real? Me perguntou o Finarito. A realidade que está inscrita nos fatos, no real, obviamente, respondi eu, apelando para o senso comum. Isso é uma opinião, amigo Gustavo, mas é verdade? O que queres dizer com isso, ó Finarito? Que pelo que lembro, para a psicanálise, real não é o mesmo que realidade, pelo menos para Freud e Lacan. Para Freud, realidade era, em última instância, realidade psíquica, ou seja, o objeto enquanto percebido e capturado pelo aparelho psíquico. Mas fica fora, como jamais possível de ser conhecido. A coisa das Ding, o desconhecido do objeto. Realidade psíquica, então, que aparece como obstáculo que o eu deve rodear para satisfazer a pulsão do id. O desconhecido do objeto, portanto, não está ligado à representação, como a energia do trauma, o que, em além do princípio do prazer, se tenta, em vão, ligar na repetição. Ou seja, o real para Lacan, o que não cessa de não se escrever, que para Freud poderia ser o que não cessa de não se representar. Ai, o que acontece? Aqui, olha, e me mostrou sangue no pé e junto um casco de garrafa. Tá vendo? O real te feriu. Errado. A realidade. O real é o impossível de representar, escrever, que aqui seja praia limpa, respondeu o Finarito, talvez acreditando que dizia uma piada. Então, estás comparando praia limpa à relação sexual? Ah, Finarito. Não, pelo que são. Não pelo que são, mas pelo que é impossível que sejam, Gustavo, amigo. Representáveis com símbolo ou imagem. Mas não sejamos pessimistas, caro Gustavo. Ainda fica o ato, que, embora incompleto, e talvez por isso, se pode repetir. E a realidade psíquica, que para Lacan é o jeito como o inconsciente,
como metáfora paterna, se organiza a partir do fantasma. Ou o quarto nó do Borromeu, aquele que é só nomear. Então, o fantasma é o quarto nó? Não, não, é mesmo não. O quarto nó é o ato de dizer não ao gozo fálico, função do nome do pai, que, por sua vez, e depois, torna possível tanto o inconsciente como a suplência fálica da falta de relação sexual. E também que fique um resto, objeto A, que será capturado no fantasma. A tudo isso, Penareto caminhava aos pulinhos. Comentei, e a garrafa? Ela disse não ao seu pé. Ó, Saci Pererê, assim, o fálico gozo do pé ficou negado. Mas que me dizes do gozo do grande outro, Penareto? O que você me diz disso, Penareto? Nada dele se pode dizer, que eu diga uma inexistente mulher. Um místico respondeu. E que me dizes de um toxicômano? Hein, Penareto? Acaso seu objeto de gozo não é real? Por que pensas isso, caro Gustavo? O objeto a ser consumido pelo toxicômano, obviamente, é real, porque é meio para entrar no gozo do grande outro, a viagem inefável além das portas da percepção. A viagem, como dizes, é inefável, ou seja, inomeável, mas o objeto tem nome? Óbvio. Por isso é procurado tanto pelo fiel consumidor como pela bondosa polícia no Morro da Rocinha. Se é procurado, quer dizer que pode faltar? Claro. E o que está mais falta? E o que falta mais está? Não é também o falo enquanto significante? Devo reconhecer, ó, Penareto. Então, aquele objeto, se podia dizer que tem atributo fálico, sem dúvida, teve que admitir. E o real tem nome? Se não tem símbolo nem imagem, em consequência, não tem nome, teve que concluir. Portanto, completou ele, o objeto do toxicômano não é real, mas é da realidade, montagem do simbólico e o imaginário, como diz por aí Lacan, na lógica do fantasma, se mal me lembro. Simbólico eminentemente fálico, que aqui é meio e caminho para o impossível gozo do grande outro. E, naquele momento, interrompemos o diálogo. É que entre os gritos, palavras e sons, entre o murmúrio das ondas e os raios de sol, de toda essa espuma, surgiu um objeto. Era redondo, altivo, quase desafiante. Se deslocava levemente de um lado a outro com ritmo, curtindo seu próprio movimento em certa preguiça. Eram duas semisferas, com uma esfera fendida no meio, de onde saía para cima um pequeno pano triangular vermelho. Sua cor, a da esfera, era marfim escuro e pequenos pelos pretos, curiosos, assomavam embaixo, fora da fenda, que, não era para duvidar, ocultavam pequena galma de borda redonda. Que bunda! Exclamamos e nos olhamos surpresos. Tínhamos gaguejado ao mesmo tempo, em coro. E o couro parece bem macio, comentou ele. Mas o outro couro, nosso fugaz gaguejar, foi evidentemente a confirmação que um sintoma pode ser social, ou de que há sintomas sociais. Como é isso? Perguntou estranhando. Por exemplo, a toxicomania que está inscrita, mesmo que seja entre linhas, no discurso que é dominante de uma sociedade numa época dada, lembrei quase mecanicamente, enquanto olhava outros objetos circulantes pela espuma. Na verdade, respondeu ele, seria preciso esclarecer que o nosso não foi um sintoma, mas uma inibição. É verdade, reconheci. Mas, ainda assim, é uma formação do inconsciente. E uma formação do inconsciente
está articulada, se apresenta no discurso. E o discurso é laço social. Portanto, a inibição ou os sintomas são sociais. Concluí. Pareceria que tens razão, Gustavo. Sobretudo, como lembro agora, que Lacan, em 75, qualificou a psicanálise como sintoma social. Então, se a psicanálise é um sintoma social, a toxicomania pode ser também sintoma social. A toxicomania, a filosofia, o aeromodelismo, o jogar baralho, o surf, a ideologia, a astrologia, o candomblé, o impeachment, a ciência, a moda, o jogo do bicho, a culinária, a política, o sarapatel, completou ele aparentemente entusiasmado, até que me toquei que o sacana estava fazendo gozação. Mas é o que Lacan diz na psicanálise, ou não? Lacan diz, e aliás fui eu que lembrei. Mas quando? E a propósito de que ele diz? Eu queria dar uma situada que nessa época estava muito em moda se falar de sintoma social na psicanálise. Esse primeiro diálogo fala sobre isso, não do modismo. Fala sobre... vocês vão ver a continuação, mas era no sentido de questionar esse modismo, né? Outro dia eu ouvi alguém falar de sintoma social recentemente, mas é uma coisa que foi muito forte nos 90. A propósito de que Lacan fala no sintoma social, eu não lembrava, ele continuou. No final da jornada sobre cartéis da École Freudienne, onde diz que, embora a interpretação procure, aspas para Lacan, a redução do sintoma, há sintomas que não se reduzem, entre outros, a psicanálise, fecha aspas. Que é um sintoma social. E acrescenta que aparece tarde para conservar alguma coisa que está em perigo. No caso, o ser humano definido como substância. Substancialização do ser humano que Lacan critica a filosofia e evita com sua definição de sujeito. E onde estaria o perigo? E para quem? Para o eu, se de um sintoma falamos. Então quer dizer que você concorda, o sintoma é social. Só que, no final daquele encontro, Lacan resume, aspas, um sintoma é algo que tem grande relação, e é o que se vê na prática, com o inconsciente. Quer dizer, com o inconsciente, fecha aspas, quer dizer, é o que antes fala, diz que há sintoma reconhecido como tal, porque há inconsciente que pode ser nomeado e definido. É para isso, para chegar a essa conclusão, que ele diz que a psicanálise é um sintoma social. Daí também se poderia inferir uma crítica à substancialização do inconsciente, que, talvez apesar dele, Freud faz. Está vendo? Então, o sintoma está tanto na prática clínica como no discurso social. É a mesma coisa. E, aliás, lembrei de repente, em algum lugar, Lacan diz que Marx, com a teoria do valor, se antecipou à concepção freudiana do sintoma, no aspecto de uma causa oculta, situada num lugar diferente a seu efeito manifesto, as aparentes e ilusórias leis do mercado. Parece tudo muito simples, caro Gustavo. E, aliás, acrescentei, a identificação ao sintoma é a segunda e até a terceira das 3 formas de identificação que Freud diferencia em psicologia das massas, o que se pode entender como a socialização do sintoma. Poderia ser uma conclusão, admitiu, mas do fato de que, às vezes, não sempre, como suponho, admitirás, o sintoma possa socializar-se até ser laço entre um conjunto de sujeitos. É uma pergunta.
não sempre como supõe admitirás. O sintoma pode socializar-se até ser laço entre um conjunto de sujeitos para constituir uma massa. Pode-se inferir que o sintoma é, por definição, coletivo? Ou de outra maneira, de quem é o sintoma? De todos ou de cada um? Mas, Finareto, se é de cada um, é de todos. Acho que não é a mesma coisa, porque se é de todos, quer dizer que é o mesmo sintoma. De outro modo, se é de cada um, quer dizer que cada um compartilha um traço, só um aspecto do sintoma. Ah, Finareto, eu não vejo diferença. São diversos jeitos de dizer a mesma coisa. Gustavo, não lembramos antes que o sintoma é uma formação do inconsciente? Efetivamente, assim foi. Então, esse inconsciente é coletivo? Não. Não estamos falando de Jung. Tive que reconhecer. Aliás, acrescentei concordando. Freud fala da condição para que um conjunto de sujeitos vire massa por identificação a um objeto que ocupa o lugar de ideal para eles, o que não implica, por isso, que compartilhem o mesmo inconsciente. É só um traço em comum. Dizes bem, Gustavo. Então, da identificação pelo sintoma, pode-se inferir que para dois sujeitos se trata do mesmo sintoma? Bem, dois sujeitos podem ser fóbicos, argumentei. Mas a fobia de um é a mesma que a fobia do outro? Ah, certamente não. Claro. Quando um analisante no divã relata um sintoma fóbico, embora seja também a identificação, por essa via, um semelhante, não é o mesmo sintoma no identificado que naquele de quem se extrai o traço identificatório. Se trata de dois sujeitos, por definição, duas diferenças. Ou seja, que para a psicanálise, na sua prática clínica, um sintoma não é social, seria a conclusão óbvia. Tive que concordar com o esforço. Dizes bem, Gustavo. E, aliás, lembro agora que Lacan, no seminário Les Symptômes, comenta que Freud, na psicologia das massas, tratava de dar conta nas multidões do que se qualificam de eu, moi. E também o que diz, por outro lado, que o eu é um grande sintoma. Aí, de repente, me ocorreu algo que o faria se contradizer. Finareto, me ocorre uma coisa. Se o sintoma na clínica não é social, explique-me então por que um dos 4 discursos é o do analista. Ou seja, que também o discurso do analista, enquanto discurso, é social porque faz laço. E, aliás, você não acabou de lembrar que o eu o lugar do imaginário, é social por definição? E que o eu é um sintoma? Então, se o eu é um sintoma, também é sintoma social. Concluí pensando que tinha pegado ele. É verdade, teve que reconhecer. Mas indo à clínica, o produto do discurso do analista, o traço unário, o seu agente, o analista fazendo semblante de ar, são sociais? Bom, não. Por quê? Como sabemos, o objeto A, lugar que o analista ocupa, não é social porque não é intercambiável, dado que não é um significante. Aliás, para que seja social, tem também que ter sentido, mas o produto do ato analítico, o traço unário, é sem sentido. O sentido é o beabá, se constitui logo depois, a partir de S2, o sucessor. Tive que lembrar. Então, se poderia concluir que, embora seja imprescindível um laço social para possibilitar o ato analítico, esse ato, sua ética, é a de cortar o sentido, ou seja, assocializar
no sem sentido, o mesmo discurso no qual se produz, para que depois surja no analisante, no sentido novo, é verdade, Finareto, é. Portanto, dizer que o discurso do analista é, enquanto discurso, laço social, não é argumento para justificar que o sintoma do qual na clínica alguém se queixa é social, concluiu. Mas a queixa, enquanto discurso, é social, insisti. É verdade, Gustavo. Porque, Finareto, você deve aceitar que nós, como psicanalistas, não operamos sobre o sintoma, mas sobre o seu relato, como no sonho. Quem atua diretamente sobre o sintoma é o médico. Mais ainda, na areia desenhei um nó Borromeu. O sintoma no Borromeu está no avanço que o simbólico faz sobre o real, lugar também do gozo fálico. E se está no Borromeu, lembra Finareto, se está no Borromeu, lembre, Finareto, que uma de suas propriedades é não só a sua imaginária consistência, mas também o sentido do imaginário no simbólico. É verdade, caro Gustavo, falaste certo. Mas, já que apelas para o Borromeu, responda-me, acaso no seu aparente centro não está o objeto A? É assim, Finareto. Portanto, o objeto A é o que falta tanto ao simbólico como ao imaginário e até ao próprio real. Claro. E também, já que o sintoma, você mesmo lembra que se situa no Borromeu, além de implicar o objeto A, também faz nó com o real, que, embora exista ao significante, ou seja, que é produto e consequência dele, não é símbolo, portanto, tampouco é socializável. Ô, Finareto, onde você quer chegar com isso? Aqui o sintoma, em parte, está no discurso, pode se socializar. Aliás, por isso se procura analista. Dele se pode falar. Mas não se pode socializar o seu objeto A, aquilo que do fantasma que o constitui, não se pode falar. E precisando mais a coisa, responda-me. O ato analítico é um ato de comunicação? Não, concedi. É um ato que propicia e opera justamente na falta de comunicação. Acrescentou ele, o ato analítico não comunica nada. É verdade. Então, responda-me, se uma casa está feita em parte de madeira e em parte de tijolo, seria verdadeiro dizer que é uma casa de madeira? Não, obviamente. Nem de tijolos? Tampouco. Embora, continuou ele, depende também de quem se propõe a fazer algo nessa casa. Ou seja, do projeto que tenha, digamos, de seu desejo. Porém, o desejo, sabemos, é inconsciente. Aí, segundo ele, o que define o material essencial da casa, sua estrutura básica, será resultado dos lugares onde as reformas estruturais queiram ser feitas. Quero dizer de outro jeito, que um sintoma poderá ser social para um sociólogo, ao recortá-lo como generalidade. Mas para um psicanalista, o sintoma é do sujeito, ou seja, que é recortado na sua diferença. Mas, Finareto, voltamos ao começo. O sujeito não é o que o significante representa para outro? E um significante, ao ser intercambiável, não é social? É. Mas um sujeito, como tu mesmo disseste, está entre dois significantes como mínimo. Ou seja, que indeterminado. É o corte, descontinuidade, falta, fenda entre um e outro. Momento asocial por excelência. Fugaz latejar de repetida ausência que dá lugar a tantos mal-entendidos. E também a que possa haver psicanálise.
A esta altura, devo confessar, eu estava de saco cheio. Me disse: que repetir sempre Freud e Lacan? Parece um ritual religioso, recitar o catecismo. Diz Freud, diz Lacan, e daí não saímos. Não podemos, acaso, ser originais, criativos, diferentes? Mas, Gustavo, te esqueces a resposta que destes a um jornalista numa entrevista na televisão, quando te perguntou algo parecido? Aspas. Por que os psicanalistas estão tão colados a Freud, sempre repetindo Freud? Fecha aspas. Lembrei. Aquela pergunta burra e talvez um pouco maldosa, respondi que os psicanalistas estão tão atrelados a Freud e Lacan do mesmo jeito que os físicos a Newton e Einstein. O que implica, pensei depois, que embora obrigados a não poder prescindir de suas construções e até partindo delas, é possível fazer-se novas perguntas ou internar-se em caminhos ainda não percorridos. Assim, uma vez mais, tive que concordar com ele. De repente, me dei conta do óbvio. Estávamos falando de tudo isso caminhando pela praia. Mas, Finareto, você é muito rígido, muito rígido. Estamos aqui, caminhando pela praia, junto ao mar, e você, em lugar de relaxar, fica tão preocupado com a precisão dos conceitos, o uso das palavras, a verdade de cada simples comentário. Que saco! Ah, tens razão, Gustavo, é um defeito meu, admitiu. Quando caminho junto ao mar, procuro dar-me conta de alguma verdade, do que é verdadeiro ou não. Mas se vamos a uma barraca, pedir caranguejos, lambretas e uma cerveja, aí é diferente. Ou até no barzinho. Em conversa de barzinho, falamos qualquer coisa. Eu acho, você acha, opiniões. E tudo bem, lá tudo pelo social. Até o sintoma e sem cobranças chatas como as que, desculpe-me, Gustavo, te fiz agora, mas que também eu me faço, a mim próprio, como te dizia, só quando caminho junto do mar, procurando alguma reta opinião verdadeira. Apelei, então, para um último argumento. Aliás, que eu realço os fatos onde está inscrita a realidade e que a toxicomania é um sintoma social, também o diz um psicanalista internacional. Ah, se você acredita, respondeu ele sorrindo sacanamente. De repente vinham até nós duas semiesferas orgulhosas, colocadas quase à continuação da linha de pequenos ombros que se prolongavam em frágeis braços. A cada passo vibravam ligeiramente, e um pano preto ocultava apenas duas protuberâncias na zona média que no contorno dos meus lábios produziam uma estranha sensação de vazio. Que tetas! Comentou Fenarito. Naquele momento passava junto a ele um vendedor de picolé em silêncio, contando seu dinheiro. Lhe perguntei, tá afim? Você a conhece? Me respondeu interessado. Estou falando do picolé, lhe disse apontando o vendedor. Não, obrigado, me respondeu decepcionado. Tem a coisa da cólera, a água, tudo isso. Você sabe. Então perguntei ao vendedor, com que água estão feitos? Com água fervida, purificada, ozonizada e filtrada, me garantiu. Tá vendo? Tá vendo? Lhe disse. Aliás, é da Capelinha. Não sei se todos sabem, mas a Capelinha era uma marca de picolé muito famosa em uma época por aqui. Ah, se você acredita, voltou a me responder sorrindo sacanamente. E continuamos caminhando pela praia, mas em silêncio. Eu chupando o picolé e ele olhando para a espuma das ondas do mar, como esperando que algo surja daí. E aqui ficamos. Termina assim. O diálogo de Gustavo com Fenarito. Esse diálogo, como vocês veem, questiona o conceito de sintoma social. Lídia tinha me perguntado antes de começarmos pelos outros diálogos. Eu só me lembro sempre eram questionamentos, ou de conceitos, ou da forma, ou de jeito de se trabalhar e conduzir ou representar
instituições psicanalíticas. Um é isso. O último, que foi o Diálogo na Montanha, eu realmente não lembro agora qual era a temática, mas era nesse sentido, assim, de questionamento. Isabel, Felipe, Oi. eu gostei bastante do diálogo e uma coisa que eu achei interessante foi a densidade, no sentido de temas que são tocados, né? Perpassa pelo... Tá escutando aí? Tô lhe ouvindo. Passando pela questão da identificação do sintoma, e uma série de ramificações, né, e referências que o diálogo vai trazendo, né. Eu confesso que eu gostaria de ler o texto novamente, de ler o texto, se possível, para poder sublinhar e pensar e questionar, né, alguns pontos. Mas eu estou mais fazendo uma observação do que uma questão. A questão que eu tenho é em relação aos diálogos. Existe referências de um diálogo para o outro, ou eles são temas isolados em cada um? Às vezes, em algum diálogo, ele se refere a algo que ele disse em um outro trabalho dele, né? Ele dá por... Ele era assim, como se Fenareto conhecesse todos os trabalhos dele, então ele às vezes se refere ao que eu disse no trabalho X e tal. Por exemplo, tem um que eu não me lembro qual é, mas ele trabalha a questão do Uno, que a gente estava discutindo terça-feira. Sim. Ele se refere assim, talvez possa se referir, eu não me lembro, não posso dizer que eu lembro. Eu esqueci de dizer antes, eu queria justificar porque eu escolhi esse texto, porque entre todos os trabalhos, assim, esses textos, esses diálogos, também juntam, não é que juntam, todos os textos dele têm algo disso, mas fica mais em evidência o humor irreverente dele, o humor irônico dele com algumas coisas, e como se articulasse muito ele como escritor. Gustavo tem um acervo muito grande como escritor, como poeta. Então, esses diálogos, eu acho que, de alguma forma, traduzem isso também. Foi nesse sentido também porque que eu escolhi esse texto. Sim. Eu achei interessante a forma da abordagem do texto, porque diferente de um texto que não é no formato de um diálogo e que se vai mais direto ao ponto, nesse formato de diálogo eu senti um estilo totalmente diferente do que eu já li de Gustavo em outros textos, porque o diálogo, como num diálogo mesmo entre duas pessoas, ele abre uma série de ramificações, né, na associação do assunto, né, que é tratado. Então, trazendo para vários aspectos, para o que está passando na praia, correlacionando com a cena, correlacionando com outras temáticas, com a questão do sintoma, levando o sintoma para a questão da identificação, marcando a diferença, por exemplo, com o inconsciente coletivo, que não é disso que se trata, né? E enfim, eu acho que assim, é um estilo de texto diferente, que abre muitas ramificações e que eu acho que demanda também, pelo menos para mim, uma atenção diferente na leitura por conta disso, né? Eu achei bem interessante. É engraçado que ontem alguém me ligou e falando comigo sobre qual era o texto que ia ser lido, e me disse assim, o meu preferido dele, eu não sei se a pessoa que ligou está presente, mas se for, ela se apresenta. A Descentração, que é um texto que está publicado no primeiro número de Bordas.
e é um texto em que ele relata uma discussão com Miller. E aí a pessoa diz assim, é interessante como ele vai para um lugar, volta, vem, faz isso que você falou, quase que de ramificações. Ele transita por outros lugares e volta ao tema sempre, e trabalha o tema que interessa a ele trabalhar, mas ele usa esses outros recursos para isso. É que, na realidade, ele era um escritor. Aliás, ele se apresentava assim, como escritor e psicanalista. Em primeiro lugar, ele colocava a palavra escritor. Sim, Isabel, e ele escrevia para teatro. Desculpe me interromper aí, Felipe. Mas eu conheci Gustavo a primeira vez como teatrólogo. Eu não o conhecia ainda e assisti uma peça dele na Escola de Teatro da UFBA. O Cego. O Cego, exatamente, O Cego, eu me lembro. E ele traz um pouco desse Gustavo teatrólogo para esses diálogos, né? Fora a coisa que você falou, que eu já tinha pensado aqui, nesse humor, né? Que era um humor irreverente, era um humor, assim, às vezes picante, que era muito, muito legal. Eu matei as saudades um pouco, né, através desse texto, que eu já não me lembrava direito há muito tempo. Também fiquei com vontade de ler, né, porque, lógico, quando a gente ouve, a gente perde muita coisa. E uma coisa que eu acho bem bacana aí é que ele tenta desmistificar muito a coisa do lacanês, né, trazendo para um diálogo na praia, onde ele fala de um monte de coisas que estão, digamos assim, nesse lacanês, associando a coisas do cotidiano, né? Coisas da realidade, como picolé, bunda e etc. É isso. Uma vez eu escutei a mulher de um psicanalista famoso aqui, ela também é psicanalista, chateada porque o marido não ia à praia, e eu perguntei por quê. Ele não vai à praia porque ele é um cientista não vai à praia, fica o tempo todo em casa, lendo, estudando, etc. E, assim, Gustavo era um amante de todas dessas coisas profanas, vamos dizer assim, né? Era um amante da vida mesmo, como em outro lugar eu falei dele. Adorava todas essas coisas. E conseguia articular até em um texto, colocar elas de alguma forma, encaixar elas de alguma forma em um texto de psicanálise. Onde, se a gente pode ver, ele não perde o rigor teórico, mas ele transita por outros lugares para dar um tom menos enfadonho, menos sisudo, não sei, pelo menos eu leio assim. Eu achei isso super interessante, por exemplo, no final, né, a vista dos seios e o picolé. Chupando o picolé. Chupando o picolé, não chupando os seios. Quer chupar o quê? O picolé e os seios. A falta, o buraco, o objeto. Né? E ele diz, né, que a vista das e o fato de ser um diálogo, né? Tem a questão oral o tempo todo no diálogo. Claro, e é engraçado como ele descreve o objeto A, porque ele diz assim, que as tetas provocavam no contorno dos meus lábios uma estranha sensação de vazio. Exato. Ele está descrevendo o objeto A ali numa situação cotidiana. Numa morada mesmo. Eu achei isso interessantíssimo. E outra coisa que marcou assim para mim na leitura foi a questão do traço de identificação do sintoma. Pode ser o mesmo, né? Mas o sintoma é do inconsciente de cada um. Isso é Freud, né? Psicologia das massas e isso análise é Freud, psicologia das massas, exato. Mas eu não sei se... Não, diga, depois eu falo.
Eu fiquei refletindo nisso quanto à questão, e que é uma questão que marca essa diferença, né? Que ele fala da diferença da psicanálise e não diretamente, né? Mas da diferença da psicanálise e outras, sociologia do que quer que seja, né? Que eu pensei na questão do diagnóstico, né? E o diagnóstico trata o sintoma como se fosse social. É uma entidade que está para ali, que desconsidera o inconsciente, né, de cada um. E o diálogo traz aponta, né, essa via de que é como se fala do sintoma, é o que cada pessoa traz na enunciação, do inconsciente de cada um, e é com isso que se trabalha, embora o traço do sintoma faça laço socialmente, faça o laço social, não é com isso né, que se trabalha. Eu achei interessante a forma como isso foi trazido, né, em relação a drogas, em relação e aí ramifica, né, para várias. Aí tem duas coisas. Uma é que quando você, como profissional, trabalha atrelado ao DSM e fissurado em um diagnóstico, você não tá operando psicanaliticamente. Porque para a psicanálise, lhe interessa diferenciar se você está trabalhando com um neurótico ou com um psicótico, mas quando você está trabalhando, você não pode estar atrelado a DSM, você tem que estar atrelado à escuta, à enunciação, como você falou. Isso é uma coisa. Então, quando o profissional está trabalhando atrelado ao DSM, o sintoma passa a ser, você disse, um sintoma social, e eu diria médico também. Médico, Eu falo isso porque eu já escutei em outros lugares, por exemplo, se falar ele falou da toxicomania, disso, né, toxicomania, né, como sintoma. Sim. E eu já escutei, assim, algumas pessoas de outros círculos de psicanálise falando que colocam que a toxicomania é um sintoma, é uma entidade, uma estrutura clínica à parte, né? Quase como que trazendo levando para esse outro lado, quase um DSM dentro da psicanálise, né? Porque isso acalma, né? Você dá um nome, você dá um diagnóstico, é uma forma de se nomear de algum jeito e você se tranquiliza, é assim. Não precisa nem escutar, é isso. A clínica psicanalítica da toxicomania. A clínica... Isso. As especialidades. As especialidades, exato. É algo que volta e meia eu me deparo. E em 92, nos 90, aliás, era a questão da toxicomania era uma coisa que as pessoas estavam assim, não sabiam como lidar, então tinham psicanalistas, estou falando até não estou falando aqui de Salvador, aqui também, mas estou falando de fora de Salvador, que levantavam a bandeira, tem livros escritos por que a toxicomania é um sintoma social. Estou falando, exatamente, tem um livro aqui, depois posso mostrar para vocês, por que é um sintoma social e pronto, acabou. É um sintoma social, é assim, tá dito, tem que ser tratado assim, sociologicamente quase, né? A escuta vai para o brejo. A especificidade do sintoma de cada um, de por que é um toxicômano, deixa de contar. Sim, é o momento em que se vive. O momento em que se vive está gerando isso, é assim mesmo. E se trata de forma médica, com farmacológicos e etc. Não estou dizendo que prescinda de farmacológicos sempre. Eu estou falando da especificidade de cada um. Ou não se escuta e se trata de forma adaptativa. Tipo, é assim, você tem que aprender a lidar. Siga esse caminho, siga esses passos. Faça assim, uma coisa mais de aconselhamento ou de coaching. Isabel, eu gostaria de agradecer pela leitura.
que para mim foi uma experiência meio atordoante, porque sobrenatural, as palavras dele meio que o materializam. Por vezes eu até ouvia a voz dele. Foi um negócio assim muito atordoante mesmo. Meu comentário era mais um pouco disso que o Felipe tratou no... Não, claro, eu gostaria de ler também, porque vai ser diferente, muita coisa se perde, como o Letícia falou. Mas eu fiquei com vontade de comentar algo sobre isso que o Felipe estava dizendo no final, né? Você tinha falado que ele escreveu nesse contexto, né, de uma evidência, de uma exaltação de um sintoma social, se tem alguma diferença hoje com o que as pessoas fazem, se o que fazemos, não o que nós fazemos, mas como a sociedade trata hoje. Se mudou alguma coisa, parece que não, né? Congelou. Oi, mas o áudio chegou? Eu estava lhe ouvindo. Tá. Todo mundo ouviu, Matheus? E eu ouvi. Sim. Só no final que deu uma cortadinha aí. Tem diferença hoje, parece que não, né? Com relação a 92. A forma como se lida com a toxicomania, não é isso? Uhum. Ou com sintoma, de modo geral, né? O Felipe estava falando também. Eu não sei, eu vejo tanto os profissionais, eu falo da psicanálise mesmo, atrelados, presos ao DSM, a questão do diagnóstico, que eu não sei te responder. Não sei. Se você dizer que eu penso que não é o melhor caminho para se trabalhar com um paciente, para escutá-lo. Cada paciente vai chegar com seu estilo retórico, mas esse estilo retórico vai revelar a especial forma que ele tem de lidar com a própria falta, com a percepção. Se vai chegar com uma inibição, com um sintoma, você vai escutar a queixa, escutar. Eu acho que esse furor de classificação prejudica muito o trabalho. Eu penso que até é um outro caminho. Tem um momento no diálogo que fala, então tudo é sintoma social, né? A psicanálise é sintoma social, tudo é sintoma social. E quando chega nesse ponto, eu acho interessante porque, não sei, agora ramificou, assim, algumas coisas que vou tentar estruturar falando aqui. Da identificação como psicanalista, né? E então, por exemplo, que você falou disso, né, da colega que disse, mas ele não vai à praia porque é cientista, né? E cientistas não vão à praia, né? Só ficam em casa e estudando, e etc e tal. E coisas que eu já escutei assim, tipo, mas você é psicanalista, você não acredita nessas coisas que eu tô falando aí de astrologia, de não sei o que, disso e daquilo. Ou você é psicanalista fica calado e não fala nada para a pessoa, é só um olhar duro que vem. E falas assim, soltas, que eu já escutei de pessoas, né, sobre o que se tem, né, do imaginário, não do imaginário de conceito, né, simbólico real imaginário, mas imaginário no sentido que a gente fala, né, no imaginário popular, sobre o que é a psicanálise. E aí eu fico pensando nessa questão desses traços da palavra psicanálise, talvez cumprindo esse papel de traço de identificação, ou até de sintoma, sintoma social, nesse sentido de que é algo que faz laço pela palavra em si, mas e tenta se homogeneizar com toxicoma, não é assim. Toxicoma não é assim, se comporta assim, acontece assim, dessa maneira, e é essa configuração aqui que determina a toxicomania. Então, todas as pessoas que são toxicômanos estão exatamente dentro desse padrão. E a mesma coisa em relação a psicanalista. Não, psicanalista é assim,
né, como toxicômano e tem esse outro enquadre e que se define nisso, e o comportamento é dessa forma, a maneira, o estilo de intervir é dessa forma. Cientista não vai à praia. É ser psicanalista ou fazer psicanálise? A pergunta seria assim, se é psicanalista ou... ele fala disso, eu não me lembro onde agora, se é em outro diálogo, se é em outro texto, mas alguém é psicanalista ou é psicanalista no momento fugaz do ato analítico? Sim. Está psicanalista no momento fugaz do ato analítico, ou alguém incorpora, baixa o santo de ser psicanalista. Isso estou dizendo eu. Ele fala em referência ao ato analítico. Ser psicanalista, como se é toxicômano, é uma categoria, ou estar no lugar de analista ali. Eu acho que socialmente é. Eu acho que socialmente alguém é definido como psicanalista. Não se pode prescindir disso também. Agora, é que nem a questão de como você se relaciona com o conceito de sujeito suposto saber. Ele está ali, é para ele ser operado, é para que o equívoco seja mantido, mas o problema é quando o analista se coloca nesse lugar, se encarna aí. Encarna nesse traço de identificação, no sintoma social. Né? No caso do sujeito suposto saber, ele é o que tem o saber sobre o inconsciente do analisante. Ele encarna isso. Deixa de lidar, de operar com o conceito para produzir o equívoco. Isabel, me ocorreu aqui que me parece que esse pessoal que trabalha com DSM, com sintoma, que mistura psiquiatria com psicanálise, que sai por aí, digamos assim, querendo teorizar que a toxicomania é sintoma social, etc., etc., que é um equívoco, digamos assim, um grande equívoco em relação à importância de nomear coisas, né? Só que este nomear, e aí eu me lembrei daquele trabalho de Gustavo, que fala de uma bomba, eu não sei se é a descentração ou se é outro, eu não lembro o título. Não, é outro. Uma bomba é um outro. Isso, que eu até sugiro que você apresente aqui, esse da bomba, que eu acho muito legal, que o paciente dele, digamos assim, tinha trauma dos estouros das bombas na época da repressão, né, na Argentina e tudo mais, e ele tinha um grande enigma em relação aos pais, quando ele presenciava o ato sexual, sei lá, não presenciava, mas era o ato sexual dele, que ele ficava assim, sempre fixado nos pés, né? Nos pés, o pé dele com o pé da parceira, e que depois que Gustavo, né, enquanto analista dele, consegue nomear para ele algumas coisas, né, ele avança. Então, muito me parece que esse povo aí que fica querendo, digamos assim, nomear coisas fora fora da psicanálise, fora do setting da psicanálise, que é também um pouco uma tentativa de sei lá, de ser novos Lacães, saírem teorizando aí, ficarem nesse lugar aí de Newton ou de Einstein para a física, como Freud e Lacan ficaram para a psicanálise. Então é um povo que quer sair por aí teorizando e dizendo coisas que, digamos assim, que não cabem, né? Não cabem. Foi isso que eu fiquei pensando nisso. É isso, cabem, como você diz, dentro do setting, dentro do contexto do tratamento. Fora dali,
É social. Esse povo que vai para a internet, para psicanalizar em vídeo de YouTube e coisas assim, e que misturam tudo, né? Misturam a psicanálise com a psicologia, com tudo, com tudo. Hoje em dia nós não temos mais diferença. Acho que a internet chegou para colocar tudo no mesmo patamar, não há diferenças. E está assustador a comercialização da psicanálise, né, nas redes sociais. As pessoas fazem lives para vender cursos. É uma coisa assim muito louca isso. Tá um pouco demais até. É sei lá, uma verdadeira enxurrada. E é para vender, e é para se vender, e é para pagar, e é para pegar o maior espectro assim, de público possível, porque entra aí, apaga as diferenças, né? Freud com Jung, Lacan com Jung, a psicanálise com a psicologia, não há diferenças hoje em dia, pelo menos é o que eu vejo. E eu não estou falando... Estou falando de notórios e youtubers da psicanálise, né, que tem não sei quantos mil seguidores, que vivem aí na internet todo santo dia. É Lacan e a democracia, é Lacan isso, Lacan e aquilo, não há mais diferenças. Aí se apagam as especificidades, inclusive a do sujeito no tratamento. Esses discursos levam a isso também. Pois é, tem toda uma coisa também de querer apresentar novidades, né? E aí eles saem inventando coisas, nomeando e dizendo barbaridades para ver se, enfim, atrai mais adeptos, sei lá, enganam as pessoas, popularizam a coisa de um modo assim absurdo. Inventar novidades como se inventa um celular novo a cada ano para poder vender. Exatamente. É o paciente como objeto de consumo. Tem uma corrente aí, não é nova, já existe há alguns anos, que está ganhando adeptos, já tem uma filial aqui em Salvador, que é você ser um investigador da psicanálise. Até aí tudo bem. Essa investigação na psicanálise, nessa linha desse pessoal, implica em desconstruir e ignorar, porque não são mais atuais, todos os conceitos de Freud. Há muita crítica. Os Freud lacanianos não servem mais. Se você é lacaniano, você tem que prescindir de Freud. E aí eu assisti muitas conferências, muitas aulas, são dadas aí pela internet. Eu escutei muito e percebi que havia um ponto em comum em todas elas. E se você está nessa obsessão por colocar a psicanálise como ciência, que é o que eles perseguem, a psicanálise é uma ciência e por isso não questionam Freud e questionam os Freud lacanianos. Em todas as aulas, todas as conferências que eu assisti, havia uma coisa em comum: não se fala do sujeito, se fala dos conceitos, mas o sujeito não está inserido nos conceitos. E isso está ganhando bastante força, esse discurso, fora do Brasil, e aqui já tem uma filial desse pessoal. Aí eu pergunto, como você pode trabalhar, operar como analista, operar no sentido do tratamento mesmo, isolando o conceito de sujeito, não inserindo o sujeito nos conceitos que você passa a construir? Para mim, isso é uma novidade, Isabel. Você dizer que não se trabalha com o sujeito em abertura. Pelo contrário,
sujeito... Eu não citei, mas realmente é de abertura. E todos os textos, todas as aulas que eu assisti de Alfredo Edzenshtein, ele não insere o sujeito, ele coloca os conceitos num desespero muito grande por transformar a psicanálise em ciência. Ele questiona todos os conceitos, todos os axiomas básicos da psicanálise construídos por Freud, ele critica todo o tempo. E do que eu vi muita coisa de Alfredo, eu nunca ouvi, e aliás eu assisti uma aula dele sobre o desejo, em que ele fraqueja, ele não vai a fundo ao trabalhar o conceito de desejo, onde ele não pode deixar de falar do sujeito. Isso para mim é preocupante. Esse afã de colocar a psicanálise como ciência. Ele passa inúmeras aulas dele citando onde Lacan falou isso. E Lacan nunca disse o que os freud-lacanianos dizem. E muita coisa que eu não me lembro aqui especificamente, eu fico olhando assim, fiz assim, mas eu aprendi isso que ele está dizendo, que ele está dizendo como novidade, eu aprendi assim. Então, muita coisa, ele diz que não está nos freud-lacanianos, e está muita. Eu não lembro assim, especificamente. Mas, assim, vou lhe dizer, Rosana, eu não vou lhe dizer que eu repudio tudo o que Alfredo diz. Tem muita coisa que eu gosto e acompanho, mas tem outras que eu não... Claro, eu acho que muito do que você disse aí, né, as críticas que você faz, ok, tudo bem, são válidas. Agora, essa coisa do sujeito, não, Isabel. O que eu vejo Alfredo e a Paula fazer é diferenciar bem, assim, marcar uma diferença entre sujeito e indivíduo. Pelo contrário, né, nós trabalhamos com o sujeito na clínica, né, como efeito do significante, da articulação significante. E não com a pessoa, o indivíduo. É isso que ele marca o tempo todo. Mas eu aprendi assim, eu aprendi a trabalhar com o efeito do significante. Tá aí uma coisa que eu sempre aprendi assim, eu aprendi Exato. com o Gustavo assim. Lites é que aprendeu também com o Gustavo, pode testemunhar também. Então, ele diz coisas, o conceito de indivíduo não existe na psicanálise. Pois é, mas aí é o conceito de sujeito. Todo o trabalho que se faz é para diferenciar os modelos teóricos de Freud e de Lacan. Nesse sentido, né? Porque tem diferenças óbvio que claras. Tem diferenças, mas não o que eu não concordo é com a desconstrução que ele faz de Freud. Não se pode, ele vai negar o conceito de inconsciente, ele diz muita coisa que não é mais atual. Se a gente for trabalhar usando uma palavra da moda, com o que é contemporâneo, a gente não vai trabalhar em psicanálise. A psicanálise, ela é atemporânea, vamos dizer assim. Muita coisa vai sendo reconstruído, mas não podemos estar atrelados a efeitos contemporâneos, e recusar o conceito de inconsciente. Veja bem, quando a gente trabalha com Lacan, a gente não trabalha mais com o conceito de representação nem de energia, porque Lacan nunca trabalhou com o conceito de energia nem de representação. Então, aí... Mas isso não é novidade. Alfredo coloca como uma novidade. Sim. Isso eu aprendi assim, por exemplo. Eu aprendi assim. Então, não é uma novidade trazida por ele como pesquisador. Sim. Aí, sabe, tem muita coisa dele que é interessante, como ele articula, tem. E eu já assisti, vou te dizer, muitas aulas de Alfredo. E tem muita coisa que realmente eu não concordo. Uhum. São essas eu acho que a crítica maior é em direção a Miller, né?
Porque Mas ele faz muito ao povo de lá da Argentina também. Quer dizer, eu não estou. Inclusive, eu vou te dizer, não estou criticando ele por fazer essa crítica ao povo da Argentina, não, certo? sim, Tem sim. muita coisa até que eu concordo quando ele faz. Ele não diz nomes e eu até na minha cabeça identifico alguns. Pois é, porque há pouco estava rolando uma discussão sobre essa coisa da medicalização, né? Uma crítica que vocês estavam fazendo aí, né? De tudo agora se medica e tal. E se a gente for nessa via de Millet, vai estar tudo no corpo. Então, eu acho que a crítica de Alfredo vai muito por aí, para marcar essas diferenças, entendeu? Porque o uso para Millet está no corpo, tem uma coisa, uma substância, uma energia, entendeu? Uma coisa de uma biologia muito forte. Millet fez umas conferências aqui no Brasil há anos atrás, e o título da conferência é Biologia Lacaniana. Mas quando eu falo em psicanálise, para lhe dizer a verdade, eu nem me lembro de Millet. Pois é, mas eu acho que Alfredo mira muito Millet, sabe? Não é nem tanto os argentinos. Eu acho que ele mira, mas mira também que ele fala muito mal dos... quando ele está se referindo aos Freud lacanianos, eu penso que ele está se referindo muito às instituições argentinas lacanianas. Penso que ele está criticando muito. Inclusive, eu assisti, eu não sei se você assistiu, um debate dele com Hector Yankelevich. Não vi. Sobre se a psicanálise é ciência ou não é ciência. E foi um debate na associação, acho que eu não me lembro o nome da instituição, uma instituição lá na Argentina, Associação Latino-Americana de Psicanálise, é qualquer coisa assim, o nome da instituição. Quem dirige a instituição é um psicanalista que era da EFBA, Davi Cisniak. E Yankelevich o critica por isso, por essa postura dele de epistemologizar a psicanálise todo o tempo, né? E ele ficou sem resposta. Nesse momento, ele ficou sem resposta. Ele não deu resposta. Ele vinha dizendo todo o tempo, que a referência de Freud é a Newton, a minha referência para falar é a Einstein. Teorias quânticas. Exato. Essa é a minha referência, e Hector Yankelevich o contesta em português. E ele não deu resposta, não, ele ficou quieto. Mas, assim, ele tem uma bronca de Freud, você vê que é uma coisa até muito imaginária da parte dele. Uma bronca, ele tem uma espécie de uma bronca com Freud. Assim, de Freud a gente tira o que nos interessa tirar, a gente não aproveita tudo, mas serve para pensar e para repensar. O que ele critica é essa ideia constante do retorno a Freud, né? Como se a psicanálise não pudesse avançar e dialogar com a ciência atual, né? Outros campos dos saberes mais contemporâneos, para fazer com que a psicanálise avance, né? E não fique para trás. Mas eu acho que o retorno a Freud, acho que a psicanálise pode retornar a Freud no que lhe interessar. Aliás, como fazia Lacan, por exemplo, e a psicanálise pode dialogar com outros campos do saber, por que não? Que até uma coisa que Gustavo diz assim, por que não podemos ser mais criativos? Inclusive, Lacan tem um texto dele, né, aquele, como é que é, meu Deus? Está nos escritos, que ele fala as disciplinas, né, com que o psicanalista deve dialogar, tem uma interlocução, ele fala da linguística, da topologia, né? E foi o que ele fez, não é? Com a matemática. A antropologia. Foi o que ele fez. Mas eu acho que isso não exclui poder retornar a Freud, não exclui poder ler Freud também. Eu acho que retornar, ler, discutir, é diferente de repetir, de simplesmente repetir.
Ou de santificar, né, também, né? Hein? Ou de santificar alguém. Não são. Sim, é ler, exatamente, não ler como uma Bíblia, mas ler com questionamentos, com perguntas. Exatamente. Mas É, reconhecer também, né, o que fez. também reconhecer, É exato. sem dúvida, né, um papel relevante que Freud teve, né, um papel histórico. Exato, Agora, exato. tem que se ler não sacralizando, né, sem poder criticar. Aliás, Lacan também. Lacan também, Não exatamente. temos, Ele tem não é que ser um lido. guru. Ele tem que ser lido e não rezado, né? Exatamente. Senão, É. não é religião. Com Eu certeza. adicionaria uma coisa, lido, não rezado, mas também não execrado. Olha, eu queria até ler um trechinho de uma coisa que eu tenho escrito aqui agora, que eu estou dando umas aulas ultimamente aí, uma instituição que me convidou, e aí eu coloquei isso aqui e vou ler para vocês, é um parágrafo só. Elizabeth Roudinesco conta que, ao publicar a história da psicanálise na França, inteiramente dedicada ao pensamento, à vida, à obra e à atuação de Jacques Lacan, imaginava que, com esse trabalho sereno, seria capaz de aplacar as paixões e apenas dizer quem foi Lacan. Contudo, Lacan e sua obra continuam a ser objeto das interpretações mais extravagantes. Então, eu acho que é por aí, sabe? A gente não vai ter um Lacan único e verdadeiro, né? Não, São leituras, não, né? é impossível, como não tem um Freud único e verdadeiro. Pois é. Eu penso assim também. Temos aí o livro Desler Lacan. Mas esse livro de Ricardo Goldenberg, ele é muito bom, Lisa. Não, eu não estou dizendo que não é, não. É muito bom esse livro. Eu li recentemente, gostei demais, porque é muito claro e muito bom. Ele questiona uma série de coisas importantes, faz a gente pensar, ainda que a gente possa não concordar com tudo, mas bem bacana o livro dele, gostei muito. Eu não conheço. Quer dizer, eu sei quem é Ricardo Goldenberg, mas não conheço o livro. Rosana, a Paula está sendo internacional, não é? É internacional. Essa é outra crítica que eu faço a Alfredo, porque ele critica tanto Miller, tanto, e está seguindo os passos, quer dizer, tem uma internacional que provavelmente tem um centro. A sede é em Buenos Aires. Que dá as regras, que dá as diretivas, vamos dizer assim, como é a internacional de Miller. Uhum. Quer dizer, essa é outra coisa, do ponto de vista, aí já saindo da teoria e do ponto de vista de política da psicanálise. Essa é a outra crítica, a criação de uma internacional com um centro integrador. Tem um centro, tem um chefe lá, um mestre. Essa, do ponto de vista de política da psicanálise, fundamentalmente é o mesmo sentido que o que Miller fez. Claro que a empresa de Miller, não estou falando que a Apollo é uma empresa, mas o de Miller é uma empresa, né, e muito eficaz nesse sentido, empresarial. Uhum. Como é o grupo de Colette Soler também, né, tem um centro que dita as regras, não sei como é na Apollo, mas eles têm um tema, que trabalham todo ano esse tema, a orientação vem da França. Não tem um tema único, não. Isso aí é livre. Mas sempre tem um centro. Cada um empreende suas investigações, né, apresenta e vai colocando os avanços. Agora, existem críticas também internas, né? A gente não pode imaginar que todos que fazem parte de Apertura pensam igual. Apertura e Apola. Apertura para outro Lacan, né? Apola quer dizer isso. Mas é a mesma instituição. Deixou de ser Apertura para ser Apola, é isso? Foi refundada, isso. Uhum. Foi refundada há alguns anos atrás. Uhum. E aí começou essa expansão, né? Porque antes era só mesmo em Buenos Aires, na Argentina. E a partir daí teve esse Big Bang e explodiu. Foi para vários países
E até aconteceram mudanças que, para mim, eu achei bem, assim, criticáveis. Mas, enfim, mudou a dinâmica um pouco do grupo, claro, né? O grupo que cresce tanto já não é o mesmo de um grupo, né? Restrito, mais íntimo. E quando começa a colocar filial, aí realmente eu acho que já desvirtua bastante, provavelmente. É porque, normalmente, quando a gente fala de uma instituição, a gente fala assim, as pessoas de tal instituição, né? Como se tratasse de uma massa homogênea, onde todos pensassem o mesmo, né? E eu quero deixar registrado aqui que não é bem assim. Não, mas eu não estava nem falando das pessoas. Quando eu falei da pessoa, eu falei dele mesmo, porque é quem eu já assisti. Mas eu falava do formato, da forma de funcionamento da instituição. Obviamente que vai haver dissidentes que vão haver... como toda instituição, né, que tem pessoas que exatamente. pensam diferentes, estão ali por N motivos, né, mas... E precisa haver diferenças, né? Exatamente, que são bem-vindas, né? Senão vira um totalitarismo, né, um pensamento único. Bom, gente, a gente está se aproximando do tempo que a gente combinou para encerrar, mas quem quiser ainda fazer comentário, eu acho que vale. Ou até por escrito também, né? Não comentei isso no início, mas se quiserem fazer por escrito, podem usar o chat. Eu queria dizer, antes de encerrar, e pegando alguma coisa que Mateus disse aí e que eu não quis falar no início para poder conseguir ler o texto, que, para mim, ler esse texto hoje foi a forma que eu encontrei de homenageá-lo, que amanhã faz 1 ano. E eu queria lembrar dele com esse humor, com esse rigor teórico que ele tinha, mas falado com humor. Lembrar dele com essa veia de escritor. Lembrar dele assim. Esse é um motivo também pelo qual eu agradeço. Oi? É um motivo também pelo qual eu agradeço a sua leitura. Eu não consigo imaginar como deve ter sido, mas obrigado. Espero que possamos retornar aos cafés da manhã lá aos sábados, Isabel. Vocês têm planos disso, de retornar agora que a pandemia está dando uma trégua? A gente ainda não pensou nisso. Esse espaço que acho que então você não estava, é porque eu estou entrando pelo celular, então eu não vejo quem entrou. Esse espaço hoje, que os cafés da manhã eram sempre os últimos sábados do mês. Sim. Aí a gente está retornando a eles, hoje é a abertura das atividades da escola, a abertura com esse espaço e com essa leitura desse texto de Gustavo, que sempre estará presente. Uhum. E em vez de se chamar café da manhã, vai se chamar diálogos psicanalíticos. Sim. Então, o formato ainda, se vai ser presencial, a gente ainda não pensou nisso, até porque quando ele é virtual, podem participar também pessoas de Recife. Se pudesse ser híbrido, né? Fazer o virtual no presencial, porque eu não gosto da ideia atual de nos acostumarmos apenas com o virtual. A gente tem que se organizar. Eu acho que, por enquanto, assim, a curto prazo vai ser nesse formato, porque a gente vai ter que se organizar. Aquele auditório não vai mais ser possível. A gente tem que pensar em outro lugar e como, e isso leva um tempo. Por enquanto, a gente vai levando assim até a gente conseguir reformular, se organizar para ser híbrido, se for o caso, ou não. Não sei o que da proposta de Rosana de fazer presencial, eu não sei o que as outras pessoas acham também. Eu tenho visto isso, né, de que a pandemia agora está
está melhorando, né? Então, nós podemos já sair com mais segurança, já sabemos como nos prevenir, mas está todo mundo querendo manter essa coisa virtual, né? Por comodismo, por mais seguro, por N motivos, né? Uhum. Acho que a gente perde tanto esse contato, né? É verdade. Acho que todo mundo se acostumou um pouco. Eu não, menos eu. Eu, a princípio, eu achei interessante a ideia do híbrido, porque eu também não gosto muito do virtual, mas eu admito que ele dá uma possibilidade de acesso até para pessoas que estão em outras cidades e outros estados, né, participarem, que eu acho bem interessante. Aumentar a quantidade de pessoas interessadas que podem contribuir. Teve gente que agradeceu aqui no chat, mas não se identifica, só aparece Motorola. Eu também fiquei querendo saber quem era. Então, vamos perguntar quem é Motorola, qual é o resto? Motorola o quê? Motorola One, alguma coisa. One Fusion. Cadê Gilson? Ele não está, né? Não. Eu não, não. E Anselma, Isabel, senti falta de Anselma. Eu não sei. Olha ela. É Anselma. Motorola é ela. Bote a imagem, por favor, Motorola. Cadê você, Motorola? Ai, calma. Espera aí. Tinha a Marisabel também, não apareceu não, Matheus? Eu não vejo. Não que tenha se identificado. Que tenha se identificado, não. Tem vários aparelhos aqui, sem nome. Oxe, como é? Agora. Clique no vídeo para aparecer a imagem. Cliquei, mas não aparece, Isabel. Só fica o Motorola. Não aparece. Ai. Então fale. Fale. Clica onde estou falando. Cadê? Vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos. Você deve estar sem câmera aí. Pode ser. Gente, não me peça tantos. Então fale essa imagem. Eu me lembrei de Gustavo. Vocês me fazem perguntas metafísicas. Eu não sei mexer muito nesse Motorola Unifusion. Mas agora você já sabe. Eu pensei que vocês soubessem que era eu. Bem, eu quero agradecer o que eu já falei e vou dizer novamente de viva voz. Todos ouvem bem? Dê um sinal aí. Ouvimos, Sim, ouvimos. Okay. Agradecer um momento muito bom, maravilhoso mesmo de estarmos juntos novamente, né? E eu não posso falar muito não, senão eu vou desabar aqui. É um pouquinho sofrida ainda, né? A ausência de Gustavo. Mas é muito importante, achei muito importante, muito bom, Isabel, eu escolhi esse texto ele é realmente fantástico, né? Com esse toque de literatura, que muito me encanta, sempre gostei da escrita de Gustavo, da fala dele e do conhecimento teórico que ele tem, que está aí, está bem, como o Felipe falou, tá muito condensado o texto, tem muita coisa para se debater, e, enfim, é isso. Agradecimento é a palavra que eu tenho para ele, para Isabel e para todos vocês que estão aqui hoje. Estamos aqui. Tá bem? Acho que a discussão também é muito boa, muito importante, levantar essa discussão aí, o diálogo entre Isabel e Rosana, muito bom. Eu assisti um pouco também dos autores citados, né? E, enfim, acho que tem muito papo ainda para se levar daqui para frente. Tá bom?
prazer de vê-los. Eu estou vendo vocês, mas vocês não me veem. Bom, coisas da tecnologia. Ele deve estar cancelado em algum lugar antes de entrar aqui o vídeo. Mas ok, tudo bem. Um abraço a todos. Obrigada, Isabel, pelo texto, pela leitura, a Um vocês abraço, Selmo. todos. Outro, Litza. Tudo de bom. Beijão. Para você também. Eu estava aqui pensando que realmente a única forma de vencer a morte é através da produção. Então, Isso. nesse sentido, Gustavo vive. Vive. Eu senti o de Felipe, eu senti essa sensação, me lembrei até da música, né? Eu quase posso ouvir a sua voz, né? Eu senti isso. Enfim, isso aí. Comentário de Matheus foi. Sim, Matheus comentou. Felipe, perdão, foi Matheus. Eu quase que ouvia a voz, né? Parecia que ouvia. Tá? Uhum. Eu disse Felipe, né? Foi um ato falho aí, Matheus. Mas eu ouvi que foi você. Mais algum comentário? Não. Como o Gustavo dizia, né? Um xiste, uma fofoquinha. Um xiste, eu tinha pensado, mas não. É uma fofoquinha. Só um minuto que Mabi levantou a mão. Foi intencional, Mabi, sua mão levantada? E bote a imagem. Eu estava aguardando aí o diálogo. Cadê a imagem, aí Mabi? Ai, gente, hoje prefiro ficar sem imagem. Mas a minha fala é muito de agradecer, Isabel. Quero agradecer, Isabel, porque a sua fala me fez recordar, me reaproximar de Gustavo. Lembrar o sotaque me chamando enquanto aguardava ser atendida. E das muitas trocas dos aprendizados ao longo dos nossos encontros no café da manhã. E aí aproveito também que fico muito feliz da gente estar retomando, né, esse espaço de diálogo, mesmo que inicialmente virtual, eu ainda com a possibilidade de ser híbrido, que eu acho que é bacana pensarmos também. Já pensei até em um lugar em propor, viu? Na nossa próxima reunião eu coloco isso. Então, quero te agradecer por você tornar esse momento possível, desse encontro com o Gustavo. Um abraço em especial para você e para a Guilherme. Obrigada, Mabi. É isso, gente. Obrigada. Sim, vamos falar com o Gustavo. Gui, bote a imagem, Gui. Não, é melhor sem imagem. Já botou. Ele não botou imagem, ele botou uma foto. Vamos tirar uma foto. Não, deixe a imagem, deixe. Eu achava que devia ser sem imagem, para a gente enxergar Gustavo. Tá bom. Depois deixa ele falar, depois ele tira a imagem. Deixa ele se apresentar para o certo. pessoal. Eu fiz uma escuta da leitura também, parabéns também à minha mãe. Gosto de escutar todos os textos de meu pai, psicanalísticos ou não, e gosto de ver a escola trabalhar e gosto da forma que vocês trabalham também, muito bacana, então parabéns também à escola. Assim, sempre desde pequeno eu apoiei, né, mesmo antes de ser chamada assim escola, e conheço Lícia também de longa data, não só através das questões do café da manhã e tudo, mas enfim. Então, eu estou num ambiente aqui também com pessoas que me sinto à vontade para ler. Não vou saber ler como eles, somos diferentes, temos nossas diferenças, meu saudosíssimo pai. Me emociona, ele dizia, é o que eu sinto agora, escutei também, acho que foi mais que falou agora por último, falar assim, era o jeito que ele falava mesmo. Me emociona, por último, ele estava bastante, sempre muito emocionado. E é com muita emoção que eu escutei a leitura e que eu vou fazer uma leitura de um poema dele, do escritor. Afinal, o escritor é um especialista em palavras, né? A ferramenta dele. Então, assim, é uma abordagem muito voltada para as palavras. Era realmente um construtor com palavras. O escritor está para o engenheiro, a palavra está para o escritor. E como minha mãe ressaltou, ele se apresentava sempre assim, né? Escritor e psicanalista.
psicanalista e tangueiro e peronista. Então, esse é meu pai, Gustavo Estes, do livro Borges, eu vou ler o poema, que se chama Las cenizas y la memoria. Aquel que ve el camino que no debe ver, aquel que se encuentra recorriendo el sendero único, aquel que sabe lo que hay al final, aquel que mira a los costados y ve campos de duras flores blancas que no se inclinan al viento, aquel que en el fondo del camino ve un pequeño templo sucio y una gran chimenea que larga bocanadas de humo negro, un humo vivo, retorcido y furioso, que trepa lentamente aquel que huele, la muerte chirriante y atormentada. Por el tráfico, por el látigo del fuego, aquel que se ve a sí mismo en el lugar donde es esperado, aquel que sabe de la victoria de las cenizas. E aí termina. Sigo com mais um. Outro Não, mapa. elas querem que você falem assim, aí, falem você fale no cotidiano, como você falava, imitando ele. Que seja, outro dia eu peguei meu tio, olá, alô, olá, quem habla? Quem quer hablar? Eu digo que eu não hablo castelhano, né? Isso é meu pai falando. Então, qualquer coisa que eu falo em castelhano parece muito, e não sei. Sim, você me pegou várias vezes no telefone que eu acreditei que era ele. E fiquei conversando como se fosse ele. Aí tinha uma época que ligavam para cá perguntando por Vera Lued, que era uma socialite que trocou de telefone, a gente deu azar de cair no telefone dela. Sempre tinham ligações. E ele, em algum momento, já de saco cheio, começou a encarnar um personagem, fazer uma vozinha de alô, sim, eu sou Vera Lued, é que eu hice uma operação de câmbio de sexo, hice uma operação, cambiaram meu sexo, eu sou Vera Lued, você está falando com ela? Pode falar comigo, que eu mudei de sexo, tomei unos hormônios, por isso minha voz está assim, também me mudei para outro país, falando um pouco diferente, eu sou Vera Lued, e era muito, era um senso de humor sarcástico sempre o tempo todo, né? Quando eu veni com mamãe, era muita conexão também comigo e com minha mãe, né? Sempre perguntando. Era um pai incrível, muita saudade dele. Não consigo nem me foge até as palavras, né? Porque o especialista era ele. E os poemas, eu estou aqui com um, por exemplo, que eu lembro muito desse, Conversação sobre as Lágrimas. É muito bonito. Mas é pequeno também, é curto. Esse poema, antes de você começar, Conversações sobre as Lágrimas, ele leu para Borges. Foi esse que Borges se emocionou, né? E disse que era muito violento. É um poema muito violento. Borges, escritor argentino. Jorge Luis Borges. Jorge. Jorge Luis. Conversación sobre las lágrimas. Sus lágrimas caían despacio, con cierta displicencia crepuscular, que daba una huella, un brillo largo, imprimía suavemente en su cara el efímero estallido de un sol moribundo. Aparecían lentamente, sabiendo desde antes de la mirada que es inútil llorar por el sol poniente. Resbalaban sin apuro, hacían el mentón a deshacerse en el espacio, golpeadas por la brisa. Nada pedían, seguían su camino solo, porque algo pensaban y caían. Algo pesaban y caían. Eu não li bem essa conversa. Resvalaban sin apuro hacia el mentón, a deshacerse en el espacio, golpeadas por la brisa. Nada pedían, seguían su camino, solo porque algo pesaba e caía. Eu achei bem bonito. Borges também aqui.
É isso, gente. Obrigado pela escuta. Gustavo Etkin, deixa um acervo assim, enorme. E o interessante, eu queria dialogar, não psicanaliticamente, porque eu não tenho esse credenciamento, mas a coisa do diálogo na praia, né? Metáfora, ele vem ele traz uma coisa do cotidiano que é tão bacana para ensinar. Eu lembro que ele sempre falava assim, Sócrates, o método socrático é na rua, tem um seriado Merli que fala muito de filosofia, que é bem interessante, que ele também puxa um pouco para esse lado, né, das pessoas para estudarem, né, nas plantas, na natureza, dando exemplos práticos, essa ideia de aprendizado de sala de aula fechada, assim, com um modelo muito hermético, realmente é triste. Então, fica tão didático, né, interessante, quando tem uma abordagem assim, um pouco literária, para depois partir para o conceitual, ainda que eu não entenda assim, né, as alusões que ele faz, porque acho que ele vai ali a fundo nos conceitos, então eu teria que ter alguma bagagem na psicanálise para poder entender os diálogos na praia. Interessante, meu pai fazia muito isso, né? Ele ia de algo muito objetivo para algo tão subjetivo e não passar de parte demais. Então, foi muito bom ver isso. Parabéns, escola, que esse café da manhã, eu lembro tanto do café da manhã, foram tantos anos. Quantos anos de café da manhã? Muitos anos, né? Sei lá, uns 10 anos, talvez mais. Mais de 15, eu acho. A gente fez as contas outro dia, eu não lembro. Mais de 15. Eu acho que é interessante esse modelo de compartilhar o conhecimento. A ideia de ser híbrido é mais interessante, porque a gente potencializa muito. Hoje em dia, as pessoas querem ver muito, assim, quem está na internet, quer ver também assim, acontecendo junto, né? Eu tenho observado isso. Então, o modelo híbrido, ele até desperta mais interesse, talvez. Assim. É um modelo que cria laços de uma maneira diferente, né? Que é uma tendência que vem a ser agora pós-pandemia, né? O tal do Great Reset, que perguntaram outro dia o que significava, na lista política que estava falando. Então, assim, todo mundo está passando por essa adaptação total, necessária mesmo, essencial. E funcionou bem. Analista geopolítico, né? Eu disse o quê? Você disse um analista, parecia que era um psicanalista. Não, de geopolítica internacional, né? Porque tem uma lista de todo tipo, inclusive de dados. No meu caso, eu também sou analista. Já fui garoto de programa, porque eu era programador. Então... Que ótimo. Ai, vamos tirar uma foto para registrar. Entram aí para quem puder. Meu Deus, ficar como é que eu faço? O problema é o Motorola One. É o One. Quem pode tirar foto? Eu não sei. Você sabe, Gui? Você sabe tirar? Felipe? Sabe, Gui, Gui, tirar obrigada por falar com a gente, viu? Beijo. Gui, obrigada, muito bom te ver. Eu não sei tirar foto, não. Talvez um print ou alguma coisa assim. Você continua lindo, Gui. Obrigado, Lita. Tá mais, Gui. Tá mais lindo agora, eu achei. As câmeras, entendeu? Lita, entra aí na imagem. Ver as câmeras sim, sim. Vamos tirar foto. Oi, vamos tirar foto. Quem entrou pelo computador consegue tirar uma foto que dá para ver as câmeras e o rosto das pessoas. Você está no celular, é? Eu estou no celular. Eu estou no celular. Eu também. Então... Matheus, você está no computador? Mas é o Zoom mesmo que faz essa captura de... Ah, tem alguém dizendo que tira. O aplicativo do computador, eu creio todos os... Mab vai tirar. Mab disse que vai tirar. Todo mundo pronto? Todo mundo. Deixa eu me ajeitar aqui. 1, 2, 3. Vou fazer outro print, espera aí. Ele diria, Pirulito Plus. Pirulito Plus. Pronto. Print feito. Olha. Isabel, depois Obrigado, Mário. Oi? Depois manda para mim as fotos. Mando. Eu também quero. Vou colocar no Face. Tá, eu mando. Gui, um beijo, viu? Um beijo grande. Cadê Guilherme? Ontem ele estava falando com o Daniel, Azan. Foi, né?
Pois é, Dan está lá em Portugal. Tomara, vai longe. Esse livro é muito bacana, que eu vou começar a fazer leituras e botar no TikTok, criar um TikTok só de poesia, licença poética. Faça. Gustavo me deu um livro que ele escreveu quando ele esteve aqui na minha casa. É esse, Rosana. É Borges, né? Borges. É esse. Eu convidei ele para um sarau, lembra? Na minha casa, e ele veio. Essa semana eu vi as fotos. Essa semana. Isso, exatamente, é esse. Eu não lembro que poema ele falou aí na sua casa. Isso eu não lembro. Ele estava com uma folha de papel. Não era desse livro, era outro. Ele tem uma quantidade enorme. Tem um livro de poemas que está no computador chamado Odas Anacolutas. Tem poemas belíssimos. Como dizia, Odas Anacolutas. Odas. Essa apresentação foi gravada, porque depois ela pode ser editada e aí ter um... Né? Foi gravado. Vídeo com os trechos da leitura, inclusive. Você sabe que tem um aplicativo que pega o áudio e transforma em texto, né? Hoje em dia, quem trabalha com subtitulação, que é fazer legenda de coisa, utiliza. Inclusive, você vai lá no YouTube hoje, você tem o tradutor automático, que chama. Faz isso. Né? Compartilhei aí a foto, viu, gente? Tá aí no chat. Se hoje estivéssemos no presencial, sairíamos depois para comemorar. Eu não sei, isso eu já não sei. Segundo o Rei, daqui a pouco não tem máscara. Em abril, eu não sei se ele vai tirar as máscaras em 1º de abril, mas ele disse que não faz mais sentido o uso de máscara. Então, as coisas vão ficar mais fáceis de acontecer daqui para frente. Eu espero. Se não tiver uma bomba, né? Segundo, eu vou falar com ele. Eu sempre disse que alguma vez van a poner una bomba ya no puedo pronunciar porque tem um algoritmo aí, van a construir una bomba poco a poco y van a poner en un país, como digo. Y la van a hacer ahí mismo. Se ele estivesse observando tudo que está acontecendo agora, ele está com essa preocupação, talvez. E a gente está num momento muito tenso no mundo. Né? Um outro momento foi um poema chamado Lugar Comum, de Gustavo Edson. E lembrando que o sobrenome de Gustavo é ucraniano. Sim. Etkin. Mas não é nada. É ucraniano, mas não é nada. É bom que... Não, é ucraniano ligado à Rússia mesmo. É ucraniano, né? É ucraniano, de Odessa, mas Odessa é ligado à Rússia. É, Odessa. E aquela parte ali em cima do que chamam de Donbás, está dentro dessa área? Não. Eu já vi no mapa, mas não lembro. Eu vou dar uma olhada. Odessa acho que é mais ao sul do Donbás, mas é próximo, é ao sul. Inclusive, atualmente, eles continuam sendo pró-Rússia. Eu não consegui ver a foto, não. Como é que faz para ver a foto? Botou aqui a foto, foi, Mabi? A Mabi saiu. Mabi, bote no grupo, Mabi. Bote no grupo. Eu acho que ela botou. Botei aqui no chat, mas boto lá no grupo também. Pode no grupo, depois eu mando. Eu redistribuo. Certo, ok. Tem um conto dele chamado La Nuvem Quadrada, que é muito bom. Tem lá em Salada também, que é muito bom. Em algum momento eu posso ler, enfim, até gravar em vídeo e passar, não precisa ser em tempo real. Eu não vejo a foto também, não sei onde é que vê, não, mas eu vou ver no... Depois eu também não consigo ver, não. Isabel, me manda depois, please. Eu mando, eu redistribuo. Mande para mim também, que eu não consegui ver, não. Então, ótimo.
Eu tinha entendido que não conseguiu fazer a foto, mas conseguiu, né? Conseguiu, ela disse que colocou. Conseguiu, aqui. mas ela falou que colocou no chat, eu não sei como Consegui, é. botei no chat, sim, mas eu boto no grupo. Na verdade, eu não sei como ver. Eu vou lá no chat e não vejo. Então, pode ser que tenha. Eu também tenho no chat aqui, não vi. Não vejo. Mas se você Vocês não conseguir... visualizaram, não? Não, nós Tem eu não. tem que baixar o Tem arquivo. que baixar, Tem que baixar, clicar, e aí ele vai. talvez, É isso. Gente, aí. eu vou indo, viu? Um abraço a todos. Um abraço, Abraço, Mari. Mari. Beijo. Um abraço. Até a próxima. Eu também vou indo, gente. Podemos encerrar? Vamos. Encerre aí, Matheus. Estranho E muito. convide para... Oi? Estou falando para Gustavo, te estranho muito. E um abraço a todos. Estranho muito. Gente, foi ótimo, viu? Obrigada, viu, Isabel, pelo convite. Gostaria. Obrigado você estar aqui. Foi muito Tchau, Rosana. Beijo. bom. A gente se Obrigada. fala. Pera aí, gente. Uma satisfação estar com você novamente. Deixa Matheus encerrar. Oi, Matheus. Gostaria. E convidar para o próximo final do mês. Dia 30 de anfitrião abril. falar. Agradecer pela presença de todo mundo, a participação. Convidar para o próximo, que vai ser no dia 30 de abril. De abril. Uhum. Inclusive, serei eu a apresentar. Confirmo a presença. Ah, é que você? ótimo. Não serei posso eu. perder. Pô, não perca mesmo, não vai esquecer. Não vou Às esquecer. vezes você faz isso. Então é isso. O vídeo tá gravado, né? Então depois a gente pode disponibilizar também. E depois eu vou ver se Gui consegue o programa, ou diz onde a gente consegue o programa que converte voz em legenda. Sim. Para ver se a gente edita o texto, o vídeo. Ah, ótimo. Então, ficamos aí. Ficamos. Ok. Obrigado, Matheus. gente. Obrigado pela Até. leitura, Isabel. Tchau. 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 Bom final de semana. Para vocês também. Para você também.